Já imaginou pedir alguém em namoro, sem nem conhecer direito? E ainda assim, a pessoa aceitar? Parece sorte. Parece fácil. Mas nesse caso, é exatamente o começo do problema. Esse é o tipo de história que muita gente olha e pensa: isso aqui vai ser só mais um anime bobo de romance. Mas a verdade é que ele entrega bem mais do que parece. Tudo começa com Junichi Ashiba, um estudante comum, sem experiência, sem confiança e completamente pressionado pelos amigos. Porque para eles existia uma regra simples: se você nunca namorou, você está ficando para trás. E é aí que entra a decisão mais impulsiva da vida dele. Sem pensar muito, sem planejar nada, Junichi decide se declarar. Mas não para qualquer pessoa. Ele escolhe justamente Yukana Yame, uma garota conhecida por ser bonita, confiante e completamente fora do alcance dele. Na cabeça dele, aquilo não ia dar em nada. Era só uma tentativa desesperada, que terminaria em rejeição. Mas o que acontece em seguida muda completamente o rumo da história. Porque ao invés de recusar, Yukana aceita, sem hesitar, sem drama. E naquele momento, Junichi não entende o que está acontecendo, porque aquilo não faz sentido. Alguém como ela aceitar alguém como ele, logo de primeira, é estranho. E é exatamente aí que o anime começa a mostrar seu diferencial. Porque apesar da aparência dela, Yukana não é o tipo de pessoa que ele imaginava, e muito menos o tipo de relacionamento que ele estava esperando. O que parecia ser uma conquista fácil, na verdade, é algo muito mais complicado. Porque agora, Junichi não precisa só lidar com o fato de estar namorando. Ele precisa lidar com alguém que é completamente diferente do que ele pensava. E o mais importante, ele precisa entender se aquilo é só uma experiência passageira, ou algo que pode realmente mudar quem ele é. Porque às vezes, o maior erro não é se declarar sem pensar, é entrar em um relacionamento sem estar preparado para o que vem depois. E no caso dele, isso está só começando. Porque aquilo que parecia simples vai se tornar algo muito mais intenso do que ele jamais imaginou. Depois daquele momento inesperado, Junichi se vê em uma situação que ele nunca imaginou. Ele está namorando, mas não é com qualquer garota. É com Yukana Yame. E é aí que a realidade começa a bater. Porque na cabeça dele, aquilo seria algo simples. Uma experiência. Algo superficial. Mas desde o começo, as coisas não seguem esse caminho. Junichi entra no relacionamento com uma ideia bem clara. Ele quer aproveitar. Quer viver algo que nunca teve. Mas Yukana não corresponde a essa expectativa. Ela não age como alguém superficial. Ela não trata aquilo como um jogo. Muito pelo contrário. Desde o início, ela leva o relacionamento a sério. E isso começa a confundir completamente Junichi. Porque quanto mais ele tenta agir de forma leve, mais ele percebe que está lidando com alguém que pensa diferente. Yukana não é apenas confiante. Ela é direta. Ela é sincera. E acima de tudo, ela é muito mais madura do que ele esperava. E isso cria um contraste interessante. Porque enquanto Junichi ainda está tentando entender o que quer, Yukana já parece saber exatamente o que está fazendo. E é aí que o relacionamento começa a mudar. Não de forma dramática, mas de forma natural. Pequenos momentos, pequenas conversas, situações simples, que começam a aproximar os dois. E no meio disso tudo, a comédia aparece. Mas não como exagero, e sim como consequência das diferenças entre eles.
Junichi ficando nervoso, interpretando tudo errado, tentando agir com confiança e falhando, enquanto Yukana observa, reage e muitas vezes leva tudo com uma leveza inesperada. E é nesse ponto que o anime começa a mostrar seu verdadeiro valor, porque ele não se apoia só em situações absurdas. Ele constrói uma relação que, mesmo começando de forma estranha, vai se tornando interessante de acompanhar. E o mais importante, Junichi começa a mudar, mesmo sem perceber. Ele começa a se importar, começa a pensar antes de agir, começa a sair daquele comportamento impulsivo e passa a prestar mais atenção em quem está ao lado dele. E isso muda completamente o tom da história, porque aquilo que parecia apenas uma brincadeira começa a ganhar peso. E quando isso acontece, novos problemas começam a surgir, porque um relacionamento nunca depende só de duas pessoas. E no caso deles, isso está prestes a ficar bem mais complicado, porque outras pessoas também começam a entrar nessa história, e algumas delas não estão nem um pouco interessadas em ver esse relacionamento dar certo. Com o relacionamento começando a se firmar, o que parecia simples começa a se complicar, porque não demora muito para outras pessoas entrarem nessa história, e cada uma delas traz um novo tipo de problema. Entre amigos próximos, colegas de escola e outras garotas, Junichi começa a perceber uma coisa importante. Ele não é o único interessado, e isso muda completamente a forma como ele enxerga tudo. Até então, ele ainda tratava o relacionamento como algo leve, mas quando outras pessoas começam a se aproximar, a insegurança aparece, e junto com ela, os ciúmes. Algumas garotas surgem com intenções claras: provocar, testar, e em alguns casos, até tentar separar os dois. E o mais interessante é que isso não afeta só o relacionamento, afeta o próprio Junichi, porque pela primeira vez, ele começa a perceber o valor do que tem. Ele deixa de agir por impulso e começa a pensar, começa a se preocupar e, principalmente, começa a ter medo de perder. Enquanto isso, Yukana continua mostrando um lado inesperado. Mesmo com todas essas situações, ela não entra em desespero, ela não reage com exagero, ela observa, confia e responde da forma dela. E isso cria um contraste ainda maior entre os dois, porque enquanto Junichi ainda está aprendendo a lidar com sentimentos, Yukana já demonstra uma estabilidade muito maior. E é exatamente esse equilíbrio que mantém o relacionamento de pé. Mas isso não significa que tudo é tranquilo. Existem momentos de tensão, momentos de dúvida, e situações que colocam o relacionamento à prova. E é nesses momentos que Junichi começa a mudar de verdade. Ele começa a agir diferente, começa a proteger o relacionamento. E mais importante, começa a entender o que realmente sente. Aquilo que começou como uma decisão impulsiva, agora já não é mais apenas uma experiência. Está se tornando algo real. E isso assusta, porque quando os sentimentos aparecem de verdade, não existe mais espaço para brincadeira. E no meio de tudo isso, uma coisa fica clara: esse relacionamento só vai continuar se os dois estiverem dispostos a enfrentar o que vem pela frente. E considerando tudo o que já aconteceu, isso ainda está longe de acabar. Porque o próximo passo não é sobre provar algo para os outros. É sobre provar que esse relacionamento pode ser mais do que apenas um começo inesperado. Depois de tudo o que acontece, todas as dúvidas, os ciúmes e as situações que colocam o relacionamento à prova, Junichi finalmente começa a entender uma coisa:
Aquilo não é mais uma brincadeira. Não é mais sobre curiosidade. É sobre sentimento. E pela primeira vez, ele age como alguém que realmente está em um relacionamento. Sem impulsividade. Sem segundas intenções. Mas com clareza. Ele assume o que sente. Reconhece que no começo estava errado. Reconhece que entrou naquilo sem pensar. Mas também deixa claro que agora é diferente. E isso muda completamente a forma como Yukana reage. Porque desde o início, ela já levava tudo a sério. Mas agora, ela percebe que ele também chegou nesse ponto. E é aí que o relacionamento dos dois realmente se fortalece. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque os dois começam a se entender de verdade. Sem idealização. Sem expectativa errada. Apenas sendo honestos. E isso leva a um dos momentos mais importantes do anime. O primeiro beijo. Que não acontece como um exagero de comédia. Nem como algo forçado. Mas como consequência natural de tudo o que eles passaram. E é exatamente esse tipo de construção que faz esse anime funcionar. Porque ele começa com uma premissa simples, até questionável, mas evoluir para algo mais honesto do que parece, mostrando crescimento, mudança e um relacionamento que se constrói aos poucos. E é por isso que ele surpreende. Porque muita gente olha e pensa que é só mais um romance leve, mas encontra algo que vai além disso. E entra exatamente no tipo de anime que a gente gosta de trazer aqui. Aqueles que muita gente ignora, mas que valem a pena conhecer. Principalmente quando são curtos, diretos e fáceis de assistir. Perfeitos para quando você está esperando novas temporadas. Ou simplesmente quer algo diferente para acompanhar. E no final, fica aquela sensação simples, mas importante. Nem todo começo estranho leva a algo ruim. Às vezes, é exatamente o que faz a história valer a pena. Se você curtiu esse tipo de anime, vale a pena dar uma chance. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e continua acompanhando, porque sempre tem mais histórias assim, esperando para serem descobertas. E agora eu quero saber de você. Você daria uma chance para um anime que começa desse jeito? Ou teria parado logo no início? Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.